CPMI abre investigação do 8 de janeiro. Acontece isso hoje. Movimentos convocam novos protestos e a oposição questiona ministros. É uma reportagem da Gazeta do Povo. A gente tem aqui a tensão agora acirrada entre o governo e a oposição e a CPMI, que tem se mostrado uma CPI muito peculiar, porque o governo antes era contra, né? Parece não, né? Muito claro para todo mundo, muito medo a respeito de uma investigação parlamentar dos fatos relacionados ao dia 8 de janeiro. E agora eles estão tentando entrar na CPMI e a gente sabe para quê? Para perturbar, para conturbar, para tentar desviar a sua finalidade daquele jeito demagógico, apologético que eles costumam fazer. Paulo, como que você enxerga o momento atual de abertura dessa CPMI? Porque a oposição ela é minoria nessa comissão mista. Você deve lembrar, Marco, você, o Adriles, não sei se a gente também estava acompanhando, no dia do 8 de janeiro, eu pedi para entrar na Jovem Pan no ar imediatamente. A Mariana me botou no ar logo na hora e eu falei assim, eu preciso entrar no ar para falar para as pessoas irem para casa, porque isso é uma cilada, Bino. E a audiência odiou quando eu falei isso, quando eu falei para as pessoas, voltem para suas casas, parem o que vocês estão fazendo, voltem para suas casas. E no final, eu falei isso porque eu já tinha acompanhado a estratégia do honeypot, o pote de mel, a armadilha, a cilada, a arapuca que tinha sido armada e a forma como tinha funcionado aqui nos Estados Unidos. E essa característica de acompanhar muito a política americana, não é que é sempre igual no Brasil, mas é muito parecido, os paralelos são muito grandes. E daí você começaram a surgir lá, no mesmo dia no ar eu comecei a fazer perguntas do tipo, onde estavam as forças de segurança? Todo mundo sabia desse protesto, do perigo que ele representava. Um pouco mais de um mês antes, a gente tinha tido o episódio do Cacique Sererê, e da tentativa de resgate do Cacique Sererê, da invasão da Polícia Federal, etc. E o Planalto, aliás, Brasília inteira andava com um esquema de segurança reforçado que naquele dia parece ter sido retirado. Isso foi um estranhamento daquele momento. Depois disso, vieram as imagens que a CNN divulgou do próprio ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional recebendo, a equipe distribuindo águas, você vendo as forças policiais se retirando. Recentemente, o senador Marcos Duval divulgou um vídeo mostrando como as barreiras tradicionais de segurança não estavam sendo colocadas. Você teve a descoberta, uma reportagem da revista Oeste, de que várias das mulheres que foram inclusive presas tinham filiações com partidos de esquerda. Várias perguntas foram levantadas, a própria suspeita da viagem do Lula, os relatórios, as coisas de inteligência da ABIN que foram colocadas, as mudanças de versão do general Dutra, que agora deu uma versão completamente diferente da versão que nós tínhamos. Ou seja, tem uma série de perguntas, imagens que foram colocadas em sigilos, pessoas que não foram ouvidas, depoimentos contraditórios do Flávio Dino, dizendo que viu de camarote, depois dizendo que não era bem isso. Tudo isso precisa ser explicado para a sociedade. Por que a CPMI é importante? A CPMI é importante porque ela tem a capacidade de fazer questionamentos que nenhuma outra instituição tem, exceto a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal. Só tem um problema. A Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal, eles são suspeitos nesse caso. Porque há, sim, uma suspeita de uma parte da sociedade, e a Câmara dos Deputados serve para representar justamente isso, a sociedade, de que estes agentes tenham agido, né? Eles tenham atuado justamente para, opção A, executar, tá ruim a minha voz hoje, opção A, executar o ataque. Essa é a opção. Eles infiltraram agentes eu não sei quem, pode ter tido participação de gente da Polícia Federal, sim, pode ter tido agentes provocadores, profissionais, pode ter sido uma coisa mais sutil. Esse é um questionamento que a sociedade tem. E eu digo isso porque é um questionamento que a sociedade americana teve e que acabou se confirmando aqui nos Estados Unidos. E a segunda parte disso é se eles, talvez eles não tenham organizado
infiltrado as pessoas, mas talvez eles tenham percebido que os ânimos estavam muito agitados e eles tenham deixado acontecer justamente para culpar a esquerda. Porque, no final das contas, é o cui bono, é quem que interessa essa história. Para quem o 8 de janeiro serviu? Serviu para o Bolsonaro, que estava nos Estados Unidos, aqui, etc.? Não. Serviu para a direita brasileira? Não. Serviu para quem? Quem conseguiu calar todos os opositores? Quem conseguiu prender, amedrontar e justificar uma série de atos, uma escalada de tirania? Ora, foi justamente o Supremo Tribunal Federal e o governo do PT. Então, como eles são, quando você investiga um crime, você sempre quer saber quem é a viúva que vai receber a herança? Quem é o beneficiário? E os beneficiários foram esses, não aqueles. Então, a CPMI é uma oportunidade de você fazer convocações, quebrar sigilos, ouvir pessoas que a mídia não quer ouvir. Agora, tudo isso, só para amarrar aqui, tudo isso tem um problema, o problema final. O problema final é o seguinte: quem tem ainda o poder de decidir o que a sociedade sabe e discute, que se chama de hipótese do agendamento, né? Quem tem o poder de agendar as discussões da sociedade ainda é a mídia. E a forma como a mídia vai cobrir a CPMI vai ter um impacto gigantesco na sociedade. Então você tem esses dois lados, uma oportunidade de ouvir quem nós nunca ouviríamos não fosse a CPI, mas uma dificuldade que é você conseguir furar a bolha da imprensa. E isso passa muito pelo nosso trabalho. E é por isso, esse é um dos grandes motivos pelos quais o Alexandre diz que as coisas ainda vão piorar antes de melhorar. Ele diz que os próximos meses serão de mais turbulência, porque para impedir que a verdade prevaleça, ele vai ter que arrochar, dobrar e apertar ainda mais a opressão que está acontecendo agora, porque não tem outro jeito. Perfeito. E isso inclui nos calar. Perfeito, Paulo. E uma coisa que eu vejo na linha do que você falou, eu quero jogar para a Adriles, é uma fala do Eduardo Girão dizendo que o governo Lula sabotou a CPMI até onde pôde. E transplantando isso para o que o Paulo Figueiredo falou, a imprensa vai sabotar a CPMI até onde ela puder também. A gente viu ontem o melhor exemplo disso. A gente falando da CPI do MST, o corte que a Globo faz é Sâmia Bonfim teve o microfone cortado, Adriles. A mulher trazendo fatos e situações que não tem nada a ver com o MST, e vem o porcaria do militante lá, jornalista da Globo, que não deveria nem ser chamado de jornalista, e escreve esse lixo que contamina o imaginário coletivo de muita gente ainda. A questão que se coloca é essa, né? A gente tem uma mídia anuente, a gente tem uma mídia complacente a todo o estado de coisas ditatoriais que estão tendo. A gente tem essa CPI do 8 de janeiro, que é o que tudo indica, como o Paulo bem disse, foi orquestrada, não orquestrada exatamente, mas foi de alguma forma empurrada para que o governo próprio tivesse o mérito de estabelecer a anulação completa, a perseguição completa, o massacre completo de qualquer pessoa que se coloque à oposição dele, a qualquer pessoa que se coloque à direita. O discurso do Alexandre de Moraes é muito lapidar nesse sentido. A extrema-direita do país se colocou nas redes sociais e fora delas para cometer crimes. Aí ele fala de nazismo, de assassinato de crianças, de pedofilia, de homofobia e ações lesa-pátria, ou seja, atos antidemocráticos. Então, foi a materialização, os atos de invasão do 8 de janeiro, para dar cancha para esse discurso. Agora, primeiro, em relação à CPI do 8 de janeiro, eles vão ter poder para convocar esses suspeitos que o Paulo Figueiredo mencionou, quer sejam gente da PGR e gente do próprio Supremo Tribunal Federal, porque foram presas 1.400 pessoas que foram tornadas praticamente réis de maneira imediata, sem dar audiência para os advogados, sem dar o legítimo processo legal, sem dar o legítimo processo de defesa. Ou seja, essas pessoas estão sendo injustiçadas e perseguidas, e não só essas pessoas, como todo o espectro da direita brasileira. E, ao que tudo indica, o PGR e o Supremo Tribunal Federal tinham acesso a imagens como, por exemplo, do general Gonçalves Dias servindo água
e dos cinegrafistas ensaiando as pessoas para aquela invasão, ou seja, pessoas mascaradas, que ao que tudo indica são métodos match-blocks, ou seja, ao que tudo indica, não, ao que tudo que foi comprovado, tinha pessoas infiltradas, pessoas filiadas a partido de esquerda, uma coisa muito estranha, a qual o PGR e o próprio Supremo Tribunal Federal tinham acesso. No caso do Movimento Sem Terra, do CPI do Movimento Sem Terra, a coisa é ainda mais deturpada. Você dá voz a pessoas que falam que, por exemplo, a gente vai falar disso agora, políticos completamente estapafúrdios que dizem que o agro não produz arroz, ou que a Thalíria Petroni ou a Sâmia Bonfim interpelando os próprios o presidente e o relator da CPI. Eu acho que isso tudo é uma coisa de baixo calão, mas enfim, que não interfere na causa principal. Não necessitaria nem sequer ter uma CPI sobre as ações terroristas do Movimento Sem Terra. Por quê? Invasão de propriedade, não só no Brasil, como em qualquer democracia ocidental legítima, invasão de propriedade é crime. Não há por que investigar um crime que todo mundo concebe como crime. Mas no Brasil as coisas estão tão invertidas. Você tem ministro do STF participando de palestra do MST, você tem atores institucionais dando apoio ao MST, você tem o governo abrigando o MST, você tem o vice-presidente da República e a cúpula do governo entrando em acampamento do MST, e você tem o João Pedro Stedley, líder do MST, ameaçando de ter invasões, conclamando invasões, viajando pro Lula para cima e para baixo. Ou seja, o MST é abrigado, que é um movimento terrorista, um movimento criminoso que invade propriedades, destrói gado, destrói lavoura, destrói propriedade privada, é abrigado no governo. Agora, é uma redundância, porque o governo em si é um movimento criminoso. E aqui não estou fazendo uma abstração, a cúpula desse governo, que foi eleito pela terceira vez, estava na cadeia até ontem, o próprio presidente estava na cadeia até ontem. Então o que a gente está tendo, meu caro Paulo Figueiredo, é uma entropia completa. A gente tem o judiciário extremamente suspeito, a gente tem a classe política acuada, a gente tem uma ditadura do judiciário e a gente tem uma mídia anuente. Uma mídia complacente a esse estado de coisas por ideologia ou por questões financeiras. Ou seja, a gente não tem para onde correr, a não ser falar para organismos internacionais, conclamar ao resto do mundo que o Brasil está vivendo uma espécie de distopia perfeita, que é uma ditadura perfeita. O judiciário manda, o executivo foi eleito por esse judiciário de uma maneira subreptícia e é candidato a ditador, compete quem é mais ditador, que é o executivo ou o judiciário, por enquanto é o judiciário. Você tem uma mídia complacente e um Congresso acovardado, fazendo tudo que o executivo e o judiciário manda. Por quê? Ou por emendas parlamentares, ou por dinheiro, ou por ideologia, ou por medo. Você tem deputados que se erguem na tribuna e falam: eu tenho medo de criticar o Alexandre de Moraes. E mais, a gente tem uma mídia que outrora foi alternativa, que a gente sabe que é proibida praticamente de tocar no nome do Alexandre de Moraes. É proibida de dizer, dar nome aos bois, é proibido de dizer que o judiciário tinha acesso a essas imagens do 8 de janeiro, por exemplo. É proibido de dizer que o Alexandre de Moraes está atropelando a Constituição diuturnamente, cotidianamente, diariamente, porque tem medo. Então, se você tem medo, eles já ganharam. Então, assim, você tem uma suspeição de todo o establishment brasileiro, político, moralmente corrupto. Você tem uma suspeição direta da própria mídia que deveria investigar a realidade e quer adequar a realidade à sua ideopatia. Por onde que a gente sai? Não sei. A gente está descrevendo um diagnóstico de uma doença, de uma metástase que corroeu todo o establishment brasileiro na maior ditadura da história da República Brasileira. O câncer do ativismo judicial tornou o país como um protagonista, né, Paulo, de uma situação atípica em qualquer outra república. A ditadura começou pelo judiciário. E agora o executivo, que tem essa sede imperial e ditatorial, tá louco para beber do mesmo cálice de poder absoluto, certo, Geisiane Freitas? Exatamente. Primeiro, é uma honra ter aqui o Paulo Figueiredo com a gente. Eu vi Toda minha. Eu estudei com ele já. Eu assisti o seu vídeo em que você explicava a respeito da manifestação do 8 de janeiro e eu concordei com tudo que você colocou ali. Veja, o cenário é realmente uma catástrofe. Como eu tinha dito em programas anteriores,
Na ciência política, você analisando em termos de teoria de ciência política, o Brasil está inaugurando uma forma ditatorial. Nós estamos inaugurando na história da ciência política uma forma exclusiva de fazer ditadura. E isso é extremamente assustador. A nossa balança não é cega, ela olha pelo olho esquerdo e sempre pende para o lado esquerdo. Então a gente tem exilados políticos, o Paulo Figueiredo é um deles, é um exemplo de exilado político. O Paulo não pode voltar para o país, porque se ele voltar para o país, vão imputar algum tipo de crime a ele. Constantino não pode voltar para o país, Alan dos Santos não pode voltar para o país. Eu não tenho nem passaporte se eu quiser voltar. Pois é, você não pode. Eu quero voltar. Você não pode, exatamente. Veja a situação. A gente tem aqui figuras presas de pessoas que não fizeram absolutamente nada, que não têm crime. Mais uma vez a gente coloca a mesma questão. Quando aconteceu o 8 de janeiro, a ala bolsonarista e direitista, que não é extrema, que são pessoas normais, imediatamente identificaram que havia algo errado. Não faz parte do funcionamento da direita ter protestos truculentos, ter protestos com vandalismo, com quebra-quebra, com violência. Não faz parte disso. Quando isso foi levantado, imediatamente toda a imprensa acusou essa ala de que era uma teoria da conspiração, de que, olha, não é isso, eles são extremistas, sim, há uma teoria da conspiração. E as imagens, vale ressaltar, as imagens do dia 8 de janeiro estavam sob sigilo, ninguém tinha acesso. Quem teve acesso foi a TV Globo, que ela veiculou no Fantástico daquela noite, e ela veiculou trechos muito específicos. Por que foi editado e não foi veiculado material na íntegra, ou pelo menos, já que são muitas horas de filmagem, obviamente, ou pelo menos um material que desse conta dos dados da realidade do que aconteceram naquele grupo. Naquele dia, aliás. Depois disso, a gente viu claramente que existem dois grupos. Que existe um grupo infiltrado dentro da manifestação dos patriotas, chamem do nome que vocês quiserem. Mas havia uma infiltração, havia isso, era nítido. Tinha um cinegrafista filmando. Gonçalves Dias, que tem um vídeo que prova que ele abriu portas e ofereceu água, segundo ele, fazendo um gerenciamento de risco. Ele está solto. Ele simplesmente saiu do ministério para abaixar a poeira e ele está solto. Ao passo que outras pessoas estão presas que não fizeram nada ali naquele dia, porque tinham pessoas que só estavam perdidas andando ali dentro do Congresso. Outras que nem estavam lá. Outras que não estavam lá, que só estavam em frente e foram presas. Então veja só o cenário que a gente tem. A gente tem o judiciário brasileiro perseguindo ostensivamente, truculentamente, violentamente a oposição. Quando não se pode fazer oposição dentro de um país, você já acabou com a democracia, você já matou a democracia. A democracia é justamente o direito que eu tenho de opinar criticamente, seja qualquer um dos poderes. Então eu tenho que ter o direito de falar mal do legislativo, do executivo e do judiciário. O judiciário, na verdade, nessa conta não deveria nem aparecer. Ele tinha que se manter ali somente no seu papel, ele não tinha que fazer uma carreira política como ele faz dentro do nosso país. Então, a gente tem aí essa oportunidade da CPMI, que eu não tenho muitas esperanças, eu não sou uma pessoa otimista em relação a ela, embora eu acredite, eu acho que ela tem sim que acontecer, mas a probabilidade disso ser um circo, disso ser assim, uma grande palhaçada, que a oposição vai transformar em uma grande palhaçada, já porque eles não conseguiram barrar... A situação. Já é uma grande palhaçada. Não, é que você falou, a oposição vai transformar. Não, quem tem interesse em diluir a CPMI é o governo. Perdão, é o governo. Exato, eu errei, exato. Tranquilo. O petista, né? Exatamente, Marco Antônio. Então, assim, eles vão transformar isso, por quê? Porque eles não conseguiram barrar, eles não conseguiram segurar, a CPMI passou, certo? Ela vai acontecer. Então, já que ela vai acontecer, eles vão acionar agora o plano B. E o plano B é desestabilizar toda a CPMI, é fazer daquilo dali um circo. Mas eu acredito... Mas eu quero aproveitar esse gancho da Geisiane e jogar aqui uma pauta que eu acho que é ótima. Pode... Não, eu uma posso coisa... só bagunçar teu programa, Marcos? Vai lá, bagunça, Paulão. Eu gosto de bagunçar programa, a Adriane sabe. Já estão acostumados. Não, são só duas coisas rápidas. A primeira é a respeito dessa questão de que não há algo tão único no Brasil nesse processo de juristocratização. O que é isso? É a transferência da democracia, da transferência do poder do povo, né,
a júris, né, para os burocratas togados, o aparato judiciário acusatório, etc. Esse é um fenômeno que é um fenômeno mundial. Quando as repúblicas foram criadas e imaginadas, vou falar aqui do Montesquieu, ou do Thomas Jefferson e dos pais fundadores americanos aqui, enfim, dos Founding Fathers, como a gente chama, nunca se imaginou, e eles falam textualmente, de que o judiciário fosse fonte de tirania. Porque dentro do direito, existiam dois alicerces básicos. Primeiro, na common law, as decisões históricas, a jurisprudência que baseava as leis. Segundo, na lei civil, os códigos. Então, os juízes eram muito presos a isso. Eles eram amarrados por isso. Por isso, não se criaram checks and balances, freios e contrapesos adequados para o Poder Judiciário em nenhum país do mundo. Conforme a quantidade de leis foi aumentando muito, e as novas escolas criativas da Living Law, a lei viva de interpretação do direito, permitiram que os juízes saíssem e, em vez de fazer justiça, resolvessem fazer mais justiça social, o John Rawls, etc., etc. Conforme isso foi acontecendo, você foi criando judiciários superpoderosos. E eu sempre chamo a atenção para o livro do Ren Hirschel, que é Rumo à Juristocracia, que tem versão em português no Brasil, onde ele dá outros exemplos. Fala da Nova Zelândia, fala do Canadá. A situação no Canadá é horrorosa. A situação no Canadá é desesperadora. No Israel, vocês estão vendo protestos e protestos e protestos. Então, assim, existe um fenômeno global, e aí os globalistas que fiquem de mão cheia, de transferência do poder do povo para essas instituições. Mas, ô Paulo, o próprio Jorge Soros, só para eu concluir, Adri, o Jorge Soros, há muito tempo, já há uns 2 ciclos eleitorais, ele tem direcionado o financiamento de campanhas de políticos para campanhas de juízes e promotores. E os promotores e os juízes do Jorge Soros, apontados, eleitos com apoio dele, têm conseguido, aqui nos Estados Unidos, juízes e promotores muitas vezes são eleitos, eles têm conseguido fazer um estrago gigantesco nas cidades. Perfeito. Aumento de criminalidade, mudança de lei. Tá, então, deixa eu bagunçar a sua bagunça. Eu concordo com você que essa juristocracia, o Brasil é só o pior caso. Sim, é isso que eu ia falar. Esse consequencialismo, da qual o Barroso já falou, ativamente que faz parte, é um problema mundial e ocidental. Só que no caso do Brasil, é pior ainda. Ontem eu estava em outro programa de debates, e uma pessoa citou uma matéria do Globo, hein? Falando de uma jornalista de esquerda que apurou entre juristas, inúmeros juristas brasileiros, que todos, por exemplo, se colocavam contra a cassação do Deltan Dallagnol, porque isso era uma afronta à jurisprudência brasileira, era uma afronta à lei brasileira. E aí, ao final da matéria do Globo, volto a ressaltar, de uma jornalista de esquerda, a jornalista se disse perplexa porque nenhum desses juristas teve coragem de colocar a cara a tapa. Todos eles pediram em off. Ou seja, o medo no Brasil, particularmente do Alexandre de Moraes e do STF, tornou-se não só na imprensa, não só no meio político, mas entre os próprios juristas. A coisa é tão flagrante de atropelo à Constituição, de atropelo às leis, que os próprios juristas se colocam apalermados, aparvalhados, amedrontados pela possibilidade de sofrer algum tipo de sanção, de cerceamento ou até de prisão do STF. Ou seja, é uma juristocracia no Brasil que é uma ditadura do judiciário perfeita, aquela que o Rui Barbosa falou que é a pior de todas. Porque se eventualmente você contesta a jurisprudência de um juiz togado como do STF, você vai preso, você vai censurado, você tem o passaporte. Olha, eu citei você... O Gustavo Gaia, só para completar, o Gustavo Gaia chegou a me convidar para aquela sessão sobre censura no Congresso Nacional. Depois ele sumiu, eu sumi também. Graças a Deus que eu não fui, porque você, estou falando de uma maneira até covarde, você, a Bárbara e o Constantino, que falaram que há censura no Brasil, o que aconteceu com vocês três? Vocês tiveram todos os vídeos do YouTube censurados, todos os vídeos do YouTube removidos. Ou seja, no Brasil você sequer dizer que a censura no Brasil, você é censurado. É uma coisa tautológica e amedrontadora. O meu Twitter foi removido porque eu falei que tinha censura no Brasil. Assim, é uma coisa assustadora que está acontecendo no Brasil, sim, que é uma coisa que não acontece em nenhum lugar no mundo. Essa ditadura judicial do Brasil é perfeita, completa e absoluta, em que até juristas têm medo de interpelar. Mas aí, Adriles, tem 2 pontos interessantes desse debate. Eu acho que é um debate muito legal que o Paulo trouxe aqui também. A nossa Constituição,
ela é uma das maiores constituições que tem no mundo. Sim. Ela É a mais confusa também. das maiores, ela fica em terceiro lugar. Olha que coisa maior linda. de tamanho. Tamanho, não tamanho. é Robusta. melhor, não. A bicha é grosseira. 250 artigos. Inter- Só o inciso 5º tem 70. Só o artigo Cita 5º 1000 tem interpretações. 78 incisos, um Prato monte de cheio, parágrafo, conquistador. um monte de alínea. E qual que é o problema disso, né? Ela comporta o ingrediente perfeito para o esquerdista, 1000 que é o interpretações. relativismo. Isso aí. Então o cara deixa de aplicar a regra, ele traz um negócio que na academia a gente aprende, né, no direito, é interpretação teleológica. Então não importa o que está escrito na regra, importa o que você depreende do que está escrito lá, entendeu? É ridículo. Mas dentro desse contexto, e o Brasil é emblemático porque ele conseguiu acelerar muito a juristocracia, mais do que os mais tarados supremos tribunais federais ou cortes constitucionais do mundo, que são inclusive direcionados por ditadores, como na Venezuela, o Suano explicou aqui, né? Como que na Venezuela ela foi diluída e foi dominada pelos representantes do Hugo Chávez e agora do Maduro.